A Guerra de um Minuto é a mais nova história do Flash, e ela apresenta os velocistas da Terra travando uma guerra em super velocidade contra uma invasão alienígena. Muitos se perguntaram onde estava o Superman nessa história. Afinal, ele também é um dos seres mais velozes da Terra, e é exatamente isso que veremos no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga. E sem mais demora, vamos à história! Para quem não sabe ou não viu os vídeos anteriores, nessa história, a Terra está sendo invadida por uma força alienígena conhecida como a Fração. Esse império misterioso viaja através da força de aceleração e, usando essa super velocidade, eles conquistam mundos inteiros em poucos segundos. Por exemplo, assim que eles chegaram na Terra, todo o planeta foi congelado no tempo, todo mundo parou de se mover, todos exceto a família Flash. O detalhe é que assim que eles chegaram, eles causaram uma grande destruição, a Iris West acabou sendo morta no processo, e como se não bastasse, eles ainda enviaram uma assassina em busca dos velocistas da Terra. Além disso, eu vou mencionar para vocês algumas coisas que aconteceu numa recente HQ especial do Flash, que tem ligação com a Guerra de um Minuto. Primeiro, foi revelado que a Fração já foi uma utopia governada pela Imperatriz, um ser superior nascido de 1000 gerações de engenharia genética, sendo chamada de Líder Perfeito. Um dia, seus principais cientistas descobriram uma maneira de explorar artificialmente a força de aceleração. E com esse meio artificial, toda a população ganhou poderes de velocidade sobre-humana. Com o poder da Speed Force, a Fração foi capaz de colonizar rapidamente todo o seu sistema estelar em questão de horas. Mas, ao fazê-lo, eles destruíram o ambiente natural de seu planeta natal. É por conta disso que eles têm viajado pelo universo saqueando novos mundos, em busca de recursos para alimentar a fome da Fração. Quando eles descobriram que em outros mundos existiam velocistas que possuíam uma conexão natural com a força de aceleração, eles capturaram esses velocistas e têm os usado como uma bateria para viajar além do seu próprio universo e invadir o multiverso em busca de recursos. Também foi revelado que a Avery Hall, a Flash da China, também já se deparou com a Fração. Talvez ela estava na Terra quando a Fração invadiu o planeta, o que significa que ela pode aparecer futuramente nessa história. E uma outra pessoa que também pode aparecer é o Godspeed. Sim, galera, também foi mostrado os soldados da Fração invadindo uma mansão e sendo mortos pelo Godspeed, que disse que veio em busca de vingança. Se ele não aparecer nessa história, com certeza vai aparecer em futuras tramas. O capítulo 3 começa com Flash Barry Allen sofrendo em seu luto, mas apesar do trágico acontecimento da morte da Iris, o Wally lhe diz que o Jay Garrick quer falar com todos. Aqui temos um daqueles momentos bem tristes em que Barry finalmente solta a mão da Iris. Mas antes de sair, ele lhe dá um beijo na testa, dizendo que a amará para sempre. Daí, todos os velocistas se reúnem. Jay, mais uma vez, diz a Barry que sente muito pelo ocorrido, mas Barry só quer saber qual é o plano. É aí que o Jay Garrick puxa um mapa e informa a todos que os tanques da Fração estão saindo daquela torre central em um padrão de busca, e é apenas uma questão de tempo até que cheguem à Casa dos Westes. Bart e Wallace perguntam como a Fração pode estar se movendo em alta velocidade e por que os heróis não conseguem desacelerar. No que o Wally acredita que a Fração encontrou uma maneira de explorar a força de aceleração através de alguma tecnologia. Ouvindo isso, Barry, que até então estava bem calado, sugere que se eles pegarem um dos veículos da Fração, eles poderiam estudar sua tecnologia e talvez encontrar uma contramedida para descongelar o mundo. O engraçado é que assim que o Barry diz isso, o impulso Bart Allen simplesmente sai correndo. Os adultos estão tão concentrados nessa conversa e de que eles precisam de uma nova base de operações que nenhum deles se dá conta de que o Bart não está mais aqui.
Só quem percebe isso é o Kid Flash, o Wallace West, que não perde tempo em ir atrás do Bart. Ele tenta parar o impulso, seja lá o que ele planejou. Afinal, toda vez que o Bart sai simplesmente correndo, querendo resolver as coisas sozinho, ele sempre acaba piorando as coisas. Mas o Bart praticamente o ignora. Ele sai correndo, dizendo que se Barry precisa de um carro, ele vai dar um carro a Barry, no que o Wallace relutantemente acaba acompanhando o Bart. Enquanto isso, o almirante da fração está bem furioso com sua elite, porque eles ainda não conseguiram capturar nenhum velocista desse mundo. Então ele ordena que a Miss Assassina continue sua caçada, e já que nenhum velocista foi capturado ainda, ele também manda que eles peguem alguma outra coisa de valor que tenha nesse mundo. Ao mesmo tempo, Wallace e Bart tentam formar um plano para roubar um tanque. Só que Bart lembra que tem uma razão para ele ser chamado de impulso. Logicamente, é que ele não pensa muito antes de agir. Ele simplesmente age por impulso. E isso fica bem claro aqui, porque ele simplesmente entra em um dos tanques antes que o Wallace possa detê-lo. O problema é que a Miss Assassina já está bem perto deles. A história dá a entender que ela não pode ver, não pode ouvir e com a boca costurada também não pode falar. Ela reage apenas pelo pensamento enquanto seus cães farejam a caça. Também temos a confirmação de que um dia ela já foi uma heroína, mas agora é apenas uma caçadora, e essa caçadora sempre pega sua presa. O resto da família Flash invade o laboratório pessoal do Senhor Incrível para estabelecer uma base mais segura. O Wally diz que ele e Barry tentarão obter um veículo da fração, ao passo que os outros devem se espalhar e trazerem todos os civis que encontrarem de volta ao laboratório. No entanto, é aí que eles percebem que nem o Bart e nem o Wallace estão aqui. Enquanto isso, Bart e Wallace realmente já conseguiram entrar no tanque, mas em vez de roubá-lo e dirigi-lo até o resto dos heróis, Bart deixa os soldados levarem o tanque diretamente à nave da fração para saber o que acontece lá dentro. À medida que eles se infiltram na instalação, eles chegam em uma sala de máquinas que parece ter um tipo de bateria na parede. Como Bart é muito louco, ele diz que eles deveriam remover essa bateria para o choque de Wallace. E realmente parece que eles fazem isso, porque não demora muito para os líderes da fração perceberem que a nave ficou offline. Imediatamente, eles mandam seus soldados para investigar, e 2 dos guardas acabam encontrando Bart e Wallace segurando a grande bateria. O Impulso, mais uma vez, tem uma ideia diferente do normal. Ele decide atingir os soldados com a própria bateria, para a surpresa de Wallace e dos próprios guardas. E o mais estranho acontece depois. Assim que os guardas são nocauteados, a bateria acaba se quebrando e se abrindo, revelando que dentro dela tinha uma pessoa. O detalhe é que essa pessoa pode se mover aqui. Ou seja, provavelmente ele é um velocista de um outro mundo, o que dá a entender que a fração utiliza os velocistas naturais que podem usar a força de aceleração como bateria para fazer o que eles fazem. Contudo, é nesse momento que eles são encontrados pela Miss Assassina. O jovem que eles resgataram sabe que ela é a Miss Assassina e diz que eles têm que fugir daqui. Só que a vilã consegue prever os movimentos dos heróis porque ela pode ler a mente deles. Ao saber disso, Bart diz que isso é perfeito. Na verdade, ele deve ser o pior rival da Miss Assassina porque ele sempre age sem pensar. Sim, galera, enquanto ele manda Wallace apenas segui-lo, Bart cria umas rotas malucas, desliza por baixo da Miss Assassina e a vilã não consegue prever os seus movimentos. Só que nessa hora eles acabam encontrando o almirante da fração, e aqui até o Wallace começa a agir sem pensar bem fora do normal. O almirante manda seus homens atirarem neles, no que os heróis conseguem se esquivar e os tiros acertam os cães da Miss Assassina. Daí, eles correm até o tanque e o Bart começa a dirigir. Como o tanque é baseado na Speed Force, qualquer velocista pode dirigi-lo facilmente.
O problema é que a Miss Assassina continua os seguindo e se joga em cima do tanque. Todos ficam bem assustados com isso, mas o garoto que eles resgataram, que parece saber muito sobre a fração, diz que se eles apertarem o botão vermelho, eles vão liberar as armas do tanque. E, de fato, o Wallace aperta o botão vermelho e assim eles conseguem escapar da vilã. Por fim, eles retornam até a Casa dos Westes, onde o Wally e o Max Mercúrio voltaram para procurá-los. Aquele garoto que eles resgataram fica bem surpreso ao ver o Wally. Será que eles têm algum tipo de ligação? Bom, Max dá uma baita bronca no Bart por ter fugido sozinho. Mas, finalmente, o Kid Flash o defende, afirmando que ambos decidiram ir juntos e que a natureza impulsiva do Bart é a única razão pela qual eles conseguiram roubar o tanque e voltar para casa. Claro que ainda tem muitas perguntas sem respostas. O Wally se pergunta o que tem na parte de trás do tanque, e assim que ele abre, eles encontram o Gorilla Grodd, o Capitão Átomo e até mesmo o Superman, lembrando que todos estão completamente congelados. Vocês lembram que o Almirante disse para seus homens pegarem outras coisas de valor nesse mundo? Pois é, parece que eles também estão capturando heróis e vilões. Então é isso, galera. Infelizmente, o Superman não vai poder ajudar nessa guerra. A razão que, a princípio, o quadrinho fornece é a força de aceleração. Como a tecnologia da fração utiliza da Speed Force, então só aqueles que têm uma conexão com a força de aceleração podem se mover aqui. Se bem que, no meu pensamento, é justamente por causa disso que o Superman deveria poder se mover. O poder dele vem do Sol. Então, desde que o Sol não tenha sido bloqueado, ele deveria poder se mover em alta velocidade, sim. Mas, e vocês? O que é que vocês acham? Deixe aí nos comentários que eu quero ver. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima.